Olá, querido irmão, querida irmã, paz e bem para você. Desejo a você um ótimo domingo abençoado para você, para sua família. Hoje nós estamos no sexto domingo do tempo da Páscoa e hoje e ainda essa semana nós vamos abordar sobre a presença do Espírito Santo no meio de nós. Lembrando que no próximo domingo nós vamos celebrar a festa de Pentecostes, já preparando o nosso coração para a presença primordial da presença do Espírito Santo no meio de nós. E hoje eu quero convidar a você a pegar então aí a sua liturgia ou a sua Sagrada Escritura. Convido a você a pegar então o Evangelho segundo João, capítulo 14, versículos do 23 ao 29. Vamos então ver o que a palavra de Deus vem nos dizer. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viveremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Eu quero começar essa reflexão com cada um de vocês, queridos irmãos e irmãs, que nós no próximo domingo, nós vamos então vivenciar a solenidade de Pentecostes, e no outro domingo vamos vivenciar a ascensão de nosso Senhor aos céus, e que nós possamos então pedir a graça do Espírito Santo que ele venha sobre nós e que traga a presença do Espírito Santo, conforme o Evangelho nos diz, que o Espírito Santo é o defensor, que inclusive nosso Senhor, ao falar aqui no seu Evangelho, ele fala exatamente no qual a presença do Espírito Santo, e todos nós somos chamados a guardar a palavra que nosso Senhor ensinou aos seus discípulos. E sendo assim, todos nós somos chamados a vivenciar plenamente, testemunhar a presença do Espírito Santo que virá sobre nós, testemunhar que o Pai virá por meio do Espírito Santo Paráclito. E nessa certeza, todos nós somos então chamados a colocarmos em prática a presença do Espírito Santo no meio de nós. Sabemos que a presença do Espírito Santo se faz presente nas três pessoas da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, triunfará em nós a grande reserva do amor que Deus reservou para nós nos tempos de hoje.
que a presença do Espírito Santo possa cada vez mais triunfar perante do nosso coração, mas temos que presenciar a presença do Espírito Santo em torno do nosso meio, em torno daquilo que o Senhor deseja em nós. Por isso, nosso Senhor vem dizer: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós o viremos e faremos nele a nossa morada. Quando falamos em relação de morada, isso nos faz lembrar Santa Teresa d'Ávila, no qual, quando ela escreveu a sua obra Castelo Interior e suas moradas, podemos perceber que o Espírito Santo estará presente, fazendo de nós em sua morada perfeita. E nosso Senhor, sendo consagrado, na hóstia consagrada, quando nós comungamos o corpo e o sangue do Cristo, o Espírito Santo faça-se de fato em nossa morada. Lembrando que dentro de nós é o templo aonde o Espírito vai se transformando cada vez mais, renovando cada dia mais, perante o nosso coração, onde todos nós vivenciamos plenamente a graça interior que nós temos em nossos corações. Que assim nós possamos de fato interiorizar plenamente em nossos corações, visando aquilo que o Senhor deseja no meio de nós, mas transformando plenamente a nossa vida permanente na presença do Espírito Santo sobre nós, trazendo para nós a paz interior. Por isso, o Evangelho também ainda nos diz, nas falas de nosso Senhor: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. E no final do Evangelho, nosso Senhor de fato nos fala a respeito da escuta do que Ele disse. E Ele de fato deu para nós a sua promessa, que voltará para nós quando nós amarmos o nosso Senhor, e que todos nós ficaremos alegres, no qual Ele vai para o Pai. Estamos encerrando o ciclo do tempo pascal, onde nós celebramos os 50 dias da Páscoa de nosso Senhor, e nós vamos celebrar de fato a celebração de Pentecostes, tendo de fato do nosso coração, levando no nosso coração a vida plena, em nosso favor, em nossa presença, com a presença viva do Espírito Santo no meio de nós. E assim, caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos traz essa verdadeira explicação, que traz em nosso meio tudo aquilo que o Senhor deseja no meio de nós. E de fato Ele nos faz essa verdadeira plena atitude quando nós estamos vivendo a graça de vivermos plenamente nossos corações, em nossas realidades. E assim, o versículo 28 nos diz: vós ouvistes o que eu vos disse. Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficareis alegre, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. E aqui
ele diz o seguinte: porque Cristo sempre faz a vontade do Pai que o enviou e observa os seus mandamentos, sendo de fato o enviado não é maior do que aquele que o envia. Por isso, nós estamos colocando de fato essa reflexão, como nos diz o versículo 27, que vai nos dizer: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. E aí, de fato, nós aprendemos a compreender totalmente essa relação. Mas apesar das armadilhas do mundo e de seu chefe, que não é preciso temer. Porque vejam, porque Cristo, ele se faz presente sempre à vontade do Pai. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos voltados plenamente naquilo que o Senhor deseja no meio de nós, quando nós o estamos determinados. Como nos diz que o Evangelho, Jesus não só promete o Espírito, mas também a sua vinda, e a do Pai habitando entre nós, entre vós, entre os discípulos. E assim, de fato, realiza-se a verdadeira presença de Deus entre os homens, entre os homens. E claro, temos também, de fato, a possibilidade para eles chegarem a Deus. E lembrem-se que essa comunhão que torna possível a comunhão com os irmãos nasce do fato de que Jesus, por sua morte, foi para o Pai. E assim eu termino essa reflexão. E assim eu termino essa reflexão dizendo para você, meu querido irmão, minha querida irmã, a palavra de Deus se faz presente em nossos corações, em nossas vidas. Mas lembrando que Jesus disse agora há pouco: vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. E é por isso, caríssimos irmãos e irmãs, que a paz, ela é de fato o fruto vindo do Espírito Santo. A paz que o Senhor dá para nós. E nós queremos de fato levar a todos o essencial da presença da paz que vem no Espírito Santo. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E nós rezamos, aquela oração da paz antes da gente receber a comunhão, e vou rezar com vocês agora essa oração com cada um de vocês. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-nos segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, encerro aqui essa gravação desse vídeo,
Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão, mas eu quero que vocês reflitam para que essa reflexão possa alcançar inúmeros corações na vida e na presença do Espírito Santo no meio de nós. Deus abençoe você. Que bom domingo para você. Que Deus abençoe imensamente a você, sua casa e sua família. Que desça sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Deus abençoe a todos.